Eu acho que o sagrado feminino é a sabedoria interna que tem toda mulher, só pelo fato de ser mulher, por ter um útero e por estar conectada com a terra e com o céu. Para mim é o contato da mulher com o próprio ventre. Ela ter, eu digo que é essa cumplicidade uterina. É um símbolo que está sendo resgatado nesses tempos atuais. Apesar de ser um termo que nos remete a uma antiguidade infinita, incalculável, é um termo que está sendo resgatado. Por quê? Porque as mulheres estão em busca de algo que seja específico do feminino, algo que seja, que caracterize o ser feminino, a nossa essência. E sempre movidas dentro dessa ótica de resgatar o seu poder. Como que esse poder? Não é o poder sobre, como foi durante tantos milênios o poder da conquista da força patriarcal masculina. Não é o poder sobre alguém, é o poder interno, resgatar o seu poder sobre si mesmo, sobre a sua vida, sobre a sua realidade. Quando a minha filha, a menina nasceu, né? Eu ia completar 40 anos. E aí eu fiz uma festa de mulheres. Eu convidei as minhas amigas para tomarem um chá. E já foi bem diferente, porque eu pensei, gente, como amiga, eu não cultivei amigas. Eu cultivei pessoas queridas, conhecidas, homens, mulheres e tal, mas não tinha uma coisa de amigas, né? E eu falei, não, eu sei que eu posso resgatar essa amizade das meninas, das mulheres da minha vida, e chamei. E foi muito interessante que vieram 8 amigas, a mais nova tinha 18 anos e a mais velha tinha 55 anos. Então eu estava ali, né, rodeada, uma menina recém-nascida, aquelas mulheres todas, e o sagrado feminino aconteceu naquele dia, pontuado para mim, que aconteceu o seguinte: acabou o chá da tarde, fiz uma coisa bem caprichada, né, bem de menina, e quando acabou, eu constatei que nós passamos uma tarde inteira entre mulheres, sem fofocar, sem falar de assuntos domésticos, sem reclamar. A gente falava sobre... Engraçado. Me pegou de surpresa. A gente falava sobre ocitocina. Eu tinha acabado de sair de um parto, né? E me pegou de surpresa a emoção. Eu nasci numa família cristã. Então a crença da minha família era que Deus estava no céu, que Deus condenava, que Deus castigava os pecadores também, e que Deus era homem, claro, não? Mulher não existia nas crenças. Aí, isso no momento da minha vida fez crise, eu não me senti identificada. Quando eu fiz catecismo, para mim, não me mexeu. Então pensa um pouco, 4.000 anos atrás, tinha as grandes civilizações, na Suméria, na Caldeia, na Babilônia, todas elas pautadas para os templos de deusas. Não se conhece templo de Deus naquela época. Era a deusa que era o foco. E o cristianismo teve que fazer um trabalho muito árduo para conseguir dissimular a mulher, tanto que até o século III ou IV, Maria não era cultuada. E por causa da população dos povos que começaram a pedir esse culto, que foi reinstaurado, mas daquela forma. E o princípio feminino está dentro do cristianismo. Tem as 3 Marias, tem a mãe, tem vamos dizer assim, aquela que é execrada, que é a Maria Madalena, né? E que ela permaneceu como a Virgem Negra, e tem a anciã, que era aquela que detinha todo o conhecimento. Mas e antes? Antes é que está o mistério, né? Como é que as pessoas
viviam antes, como é que elas se organizavam, como é que elas se relacionavam, porque não havia escrita, né? Nós conhecemos a história porque ela está escrita, é do período da instituição da escrita para cá e antes da escrita. Então, os antropólogos tiveram que ir buscar nas ruínas, nas lendas, na mitologia, buscar um pouco dessa história de uma forma arqueológica, desenterrar mesmo, né? Essa história que estava enterrada, literalmente enterrada. E foi nisso que foi surgindo uma outra história. Quer dizer, antes havia uma outra relação com a natureza, havia uma outra relação entre homem e mulher, havia muita reverência em relação às questões da natureza, ciclos da natureza, ciclos das estações, fases da lua. E como a mulher é a mulher que dá a vida, houve uma associação da imagem da mulher, do feminino, com a imagem da terra, com essa reverência pela terra. Então, as divindades que eram cultuadas eram as divindades chamadas de a Grande Mãe, divindades femininas, né? Divindades relacionadas com a maternidade, fertilidade, né? Tudo isso por causa dessa associação com a terra e com a natureza. Quando eu volto para a natureza, eu encontro a mãe de novo. Eu encontro a figura materna na terra, no sagrado, nos ancestrais. Então hoje, através de muitas leituras, de várias filosofias, eu entendo que pode ter um pai criador, talvez, uma mãe receptiva, nutridora, e dessa união dos dois universos é que estamos nós. Agora, os deuses, tanto Deus e deusa, estão dentro do nosso coração. Essa reconexão tanto com Deus e deusa vai se dar dentro de nosso coração e isso que vai fazer que a gente seja um ser integral, espiritual. Por quê? Porque cada época tem uma qualidade. O principal é, quando a gente fala de mulher, é sentir essa cumplicidade que a gente mantém arquetípica, que é de parir. Então, isso que é, para mim, o que consagra, o que a gente deve estar vendo como, em 2014, para daqui para frente, eu evoluir, né, com esse respeito, como que eu vou fazer com o meu ciclo, como que eu estou agindo, sem jogar de lado o que a medicina atual traz, né? Eu não posso olhar e falar, isso não é natural. Natural é tudo que o cérebro do humano produz. É natural. Né? Então, se ele produz algo que vai me ajudar a ser mais resiliente... Eu aqui também descobri que, a coisa da policultura. Aqui vir no Brasil foi se reencontrar com a África, se reencontrar com os japoneses também, com os egípcios. Eu me reencontrei com muitas culturas e conheci muita gente de várias culturas e fui encontrando que temos um comum denominador, as mulheres, que é esse ciclo menstrual. Isso, seja qual seja a cultura, toda mulher menstrua, toda mulher cicla e toda mulher pode procriar e criar também. Passei muito tempo achando que eu ia ser uma empresária, que eu ia ter uma maleta, que eu ia vestir tailleur, que eu ia tomar uísque. Passei uma vida inteira achando que essa ia ser o meu futuro. E aí chegou a vida adulta e eu não via isso, eu via a maternidade, eu via um olhar assim mais difuso do que objetivo, né? Muitas coisas ao mesmo tempo e fazendo interligações, que eu acho que isso é muito feminino, né? A capacidade de interligar e não separar assuntos, né? Na realidade, tudo é progresso. Não significa que a gente vai voltar para aquela mentalidade paleolítica ou neolítica, ou até mesmo da idade da pedra ou do ferro. Não, mas significa reconquistar essa complementação da polaridade divina e humana. Porque hoje em dia não há dúvida que a mulher está tentando resgatar o seu papel dentro da estrutura contemporânea. E por isso ela precisa também reconquistar a sua sacralidade,
para ela ser respeitada, para ela não ser, como tem visto recentemente, essas agressões, essa vulgarização que muitas vezes a própria mulher se torna cúmplice. Então, patriarcado, matriarcado, a gente depois vem com essas revoluções todas femininas do nosso poder, a gente já conhece o que é, a gente já pode transitar melhor, a gente quer ser mãe quando dá, né? Eu escolho, eu não preciso ter compromisso pelo meu pai, pelo meu avô de família, eu posso escolher o meu homem para casar. Olha o poder que eu tenho. E daí eu perco o sagrado feminino. O movimento feminista buscava muito a igualdade, né? Buscava muita igualdade. E aos poucos nós fomos percebendo que o que a gente queria era igualdade de direitos. Mas houve muitos equívocos e acontece que nessa busca de igualdade de direitos, muitas mulheres se equivocaram e acharam que era uma igualdade mesmo. Então o modelo masculino passou a ser cultuado, buscado, e isso a gente vê até hoje, né? As mulheres repetindo muito o modo de pensar masculino, o jeito de se organizar masculino, o modo de se relacionar até sexualmente masculino. E não é isso, não é isso. Que lembra? Sagrado feminino é esse reconhecimento de vida. Eu nem entendo o que é mais de tão rebaixada que eu fui durante tantas negociações. O meu ventre não é mais sagrado. Não é? Então, ao mesmo tempo que consagra ela a Madonna e a mulher dona da cria, mas não do sagrado, percebe? Não era ligado ao poder de vida. O poder de vida era a manutenção econômica, era do marido. Então isso levou a uma insatisfação muito grande, a uma falta de referenciais internos. E eu acredito que isso levou então a essa pergunta, mas espera aí, eu não sou igual, eu sou diferente. Mas se eu sou diferente, em que consiste essa diferença? O que me faz diferente do homem, né? Então nessa hora, ela tem o poder feminino e não tem o reconhecimento, que foi o que o patriarcado fez. Aí ela se perde, aí ela sente a necessidade eu tenho que ter personalidade, eu tenho que ter escolha. E para ela a referência do tudo de bom, de escolha, de poder, de trabalho, era o homem. Então quanto mais eu for igual a esse ser, mais eficiente eu estou. Ou seja, descaracterizou do poder dela mesma, entende? Aí que se perdeu. E eu acho que isso é que despertou para essa busca desse referencial que não está na nossa cultura atual. A nossa cultura atual é muito masculina, é muito viril, né? Então não está aqui, nós tivemos que buscar em outras culturas, culturas antigas, culturas de mais de 5.000 anos atrás. E foi de lá que nós resgatamos esse símbolo sagrado feminino. Há uma certa troca de termos entre matriarcado por equivalência com patriarcado, quando na realidade, segundo as historiadoras, não sou eu que falo isso, mas antropólogas, pesquisadoras e todas essas mulheres que se empenham no resgate da verdade dessas sociedades que eram matrifocais. Então, matriarcado supõe um poder sobre o outro, equivalente com patriarcado. Mas matrifocal era a essência dessas sociedades. O feminino era o centro, porque era a fonte da vida. Então, a deusa e a mulher. Por isso que os filhos tinham os nomes das mulheres, que tudo gerava em termos delas. As mulheres tinham que ser protegidas para elas poderem continuar gerando a vida. Eu não tenho muito conhecimento histórico, né? Mas a gente sabe que a gente vive uma era patriarcal, que a gente teve uma era matriarcal, mas a gente também teve uma outra era, que foi a matrística.
E a matrística, que eu conheci esse termo via a biologia do Humberto Maturana, ela é, para mim, é esse equilíbrio, porque ela não é matriarcal, ela não está nesse paradigma de matriarcal, patriarcal, ela não tem a ver com poder, né? O matrístico tem a ver com a potência. Uma energia matrística, ela não pode operar o poder, não pode ter uma força, uma dominância, por isso tem esse equilíbrio. Então não tem, no matrístico não tem nem a palavra poder como hierarquia, né? Pode ter a palavra poder num sentido mais amplo, né? Num sentido mais sagrado, mas como força de poder, de hierarquia, como poder de submissão, ela não existe no matrístico. Eu tento levar minha experiência para as mulheres, que você conheça quais são esses arquétipos, eu ignorava que existiam, e quando você começa a tomar consciência deles, começa a tomar autonomia também, de você e do seu ciclo, sabe? Você sabe que energia que está em você, que energia está no céu, e como lidar com essas. Então tudo que é tomar consciência ajuda a gente ao ser evoluir. Então, que tenha essa sua essência sagrada como geradora da vida, como detentora da sua sensibilidade intuitiva, do seu poder de cura, da sua própria dedicação a um serviço espiritual, porque são as mulheres que sustentam a fé, seja qual ela for. São as mulheres que ensinam as crianças. Então, a mulher é responsável pela continuidade da vida, pela preservação da vida e também da fé. Eu acho que eu acho que não é fácil mesmo, eu sei, porque eu sinto isso, né? Eu vim do paradigma do patriarcal e fazer essa mudança do paradigma para o matrístico, desse equilíbrio, desse modo de vida sem poder, desinvestindo o poder da maneira hierárquica que a gente conhece, não é fácil, porque eu tenho que fazer a mudança. Mas nas crianças que já estão nesse ambiente, de pessoas que estão criando essa atmosfera, as crianças ultrapassam. Então é muita confiança. E para você ter confiança na natureza, você precisa voltar a estar em contato com a sua própria natureza, que a gente não está. A gente está em contato com com um mecanismo de agir, de fazer, que não tem a ver com a natureza. A gente está indo contra a natureza. A gente come algo que nos destrói, a gente pratica coisas que não nos constrói, né? Que desinveste o humano em nós. Então, ter confiança na natureza, antes de mais nada, a gente precisa voltar e resgatar a natureza em nós, que para mim veio através do feminino. O feminino que contém na natureza, no homem e na mulher, né? Não é uma atitude, não é um gesto, não é um momento. Eu acho que, como você mesma disse, é uma caminhada. Tem montanhas e tem vales, tem estreitos, tem precipícios, e eu acho que vai nortear essa caminhada e saber para onde que está indo. E o que cada um pode dar, porque a gente está tão acostumado em pensar o que eu vou conseguir, o que eu vou ganhar, que doar se torna-se você fala em doação, você pensa logo em obra de caridade, em centro espírita, mas não pensa assim que tem o micro e o macro. Então, o que eu posso mudar para eu conseguir trazer uma outra energia, uma outra visão, outro comportamento para as pessoas que estão comigo? E aí vem assim, se você olha assim, desde o lixo, desde o trânsito, desde a maneira de não criar conflitos. A mulher que respeita o sagrado feminino, ela tem uma ligação muito forte com a criação. Ela respeita a terra, entendeu? Isso tudo é sagrado. É o mistério da vida. É o sagrado. É o sagrado. E ela é dona disso. Mais sagrado do que isso, né?
É lindo. Eu emociono o útero, eu acho demais. Porque é o desenvolvimento de uma plantinha, né? Essa mesma qualidade que tem a terra para germinar e gerar, é que nos consagra. Então, é muito lindo. A gente não está tentando evitar o conflito e o desentendimento, a gente não quer viver em paz, mas a gente não quer resolver o conflito pelo poder, né? Então eu acho que é isso, eu acho que que no âmbito educacional a gente tem essa grande possibilidade de trabalhar com um equilíbrio, né? Com que cada ser humano, com que cada criança, com que cada adulto crie uma relação interdependente, né? Transpessoal, né? Onde não se mistura demais e não se separa demais. Dá para entender? Uma questão de equilíbrio. E aí o masculino entra, o feminino entra, mas desinveste o patriarcal e desinveste o matriarcal. E entra o matrístico, que me soa uma coisa mais feminina do que masculina, matrístico, mas que a gente sabe que é o equilíbrio dos dois, né?